Como saber se a pessoa que entrou em sua vida é realmente sua alma gêmea enviada por Deus? Esta é uma das perguntas mais profundas que muitas pessoas fazem, especialmente quando desejam construir um relacionamento baseado na fé e no propósito divino. A resposta começa nas Escrituras. Em Provérbios 19:14, lemos: a casa e os bens são herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Este versículo revela uma verdade poderosa. Nem todos os relacionamentos vêm de nossa vontade. Alguns são presentes, diretos do céu. Hoje exploraremos os sinais que Deus coloca em seu caminho, quando lhe apresenta sua alma gêmea. Mostramos como identificá-los, entender seu significado espiritual e reconhecer se você está diante de uma conexão que vai além do emocional. Você está pronto para entender o que Deus tem reservado para você? Há momentos na vida em que o coração parece encontrar um descanso inexplicável. Não é um alívio momentâneo, nem uma emoção passageira, mas uma paz profunda e serena, que não precisa de razões para se instalar. É como se a alma soubesse, antes da mente, que chegou a um lugar seguro. Essa paz não é humana. Não vem de palavras doces, nem de gestos românticos. Vem de Deus. E é um dos primeiros sinais que Ele usa ao nos revelar a pessoa que escolheu para caminhar conosco neste mundo. Em Filipenses 4:7 lemos: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esta não é uma promessa qualquer, é uma afirmação direta de que há uma paz espiritual que não pode ser explicada, mas que pode ser sentida. E quando Deus quer falar ao seu coração sobre alguém que colocou em seu caminho essa paz, é sua linguagem mais clara. Muitos buscam sinais espetaculares, palavras audíveis do céu ou sonhos, carregados de símbolos. Mas Deus, em sua ternura, muitas vezes escolhe o simples para falar o eterno. E uma de suas formas mais poderosas de revelação é o silêncio, cheio de paz, que brota quando você está com a pessoa certa. Não há ansiedade, não há caos emocional, só calma, só certeza, só descanso. O extraordinário é que esta paz aparece mesmo quando nem tudo é perfeito. Talvez o relacionamento esteja apenas começando. Talvez haja obstáculos externos, diferenças a resolver, caminhos a alinhar. Mas ainda, assim há paz. Uma paz que não depende do visível, mas do que o Espírito testifica no profundo do ser. É a mesma paz que guiou José em meio à sua confusão, ao saber que Maria estava grávida e que o levou a aceitar o plano de Deus com humildade. Mateus 1:20. Nos conta José, filho de Davi: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Em meio à dúvida, veio uma palavra do alto que trouxe paz, uma voz que dissipou o temor, e isso transformou seu coração. Deus não precisa gritar quando quer que você entenda algo importante. Muitas vezes, basta que tudo dentro de você se acalme, se ordene e se acalme. Esse é o selo de sua aprovação. Não é uma emoção eufórica, mas uma certeza suave e constante, como a batida de um coração alinhado. Ao céu, aqueles que experimentaram essa paz sabem que não se compara a nenhuma outra. É como se Deus colocasse uma cobertura invisível sobre o relacionamento, uma espécie de refúgio que protege dos ruídos do mundo, dos temores do passado e da ansiedade. Pelo futuro, é como se por um instante se abrisse um espaço entre o céu e a terra, onde tudo se encaixa, as conversas fluem com naturalidade. O tempo juntos não cansa, as diferenças não dividem, mas se tornam pontes para crescer. Muitos crentes confundem paz com emoção, mas são coisas distintas. A emoção sobe e desce, a paz de Deus permanece, mesmo em meio ao conflito, ao cansaço, às dúvidas humanas. Há uma linha interior que não se rompe. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo suavemente: estou aqui. Isso é seguro. Isso é meu.
Há aqueles que tentaram forçar relacionamentos em que tudo parece estar bem por fora, mas a alma não descansa. Não importa quantas palavras se digam ou quantos planos se façam, há um ruído interno que não desaparece. Um ruído que não se acalma com promessas humanas. Nesses casos, Deus muitas vezes está mostrando que essa união não leva seu selo, porque quando Ele une, também dá paz. No livro de Isaías, encontramos uma declaração contundente: darás em completa paz àquele cujo pensamento em ti persevera, porque em ti confiou. Isaías 26:3. Este versículo revela que a paz está diretamente conectada com a confiança, quando você está com a pessoa que Deus designou para você. Essa confiança brota de maneira natural. Não há necessidade de manipular, de esconder, de temer. O amor se expressa em verdade, em transparência, em liberdade. E isso produz paz. Lembro da história de uma mulher que orou durante anos por seu companheiro de vida. Toda vez que conhecia alguém, avaliava se coincidia com sua lista de qualidades. Mas em cada tentativa havia uma inquietude. Por mais que tudo parecesse ideal na superfície, algo em seu interior não se alinhava. Até que um dia conheceu um homem que, à primeira vista, não cumpria todos os requisitos de sua lista. Mas ao estar com ele, sua alma descansou. Não foi uma atração intensa, nem uma declaração apaixonada. Foi uma conversa simples, em que sentiu pela primeira vez que não precisava se esforçar para ser amada. Era como se tudo o que havia vivido antes a tivesse preparado para aquele momento. Não houve fogos de artifício, mas houve paz. Essa paz que só pode vir de Deus. Quando lemos o Salmo 23, encontramos um retrato perfeito do que Deus faz quando dirige nossos passos junto a águas. De descanso me pastoreará a pessoa certa. Não é aquela que agita sua alma, mas a que te guia para o descanso espiritual. Não te empurra para o medo, para a competição, para o desgaste, te leva ao descanso. Não porque tudo seja fácil, mas porque Deus está no meio. Nas Escrituras, vemos que toda vez que Deus chamava alguém a caminhar com outro, fazia em um contexto de paz. Elias foi guiado a Eliseu, Ruth foi guiada a Boaz, Maria foi guiada a José. Não eram relacionamentos livres de provas, mas todos foram marcados por uma direção divina que trouxe ordem e, portanto, paz. Essa é a sinalização silenciosa do Criador. Quando ele une, a alma se acalma. Essa paz também tem o poder de proteger. Protege do engano, do desespero, dos vínculos que desgastam. É como um alarme espiritual que, quando está ausente, indica que algo não está bem, embora não se possa explicar com palavras. Por isso, é vital aprender a discernir nem tudo que brilha é de Deus. E nem toda emoção intensa vem do céu. Mas a paz de Deus nunca mente. Quando Jesus se apareceu a seus discípulos após a ressurreição, suas primeiras palavras não foram uma explicação nem uma ordem. Foram paz a vós. João 20:19. Antes de ensinar, de enviar ou de restaurar, Jesus trouxe paz, porque onde há paz, há espaço para a verdade, para o amor, para o propósito. Muitas vezes, quando as pessoas oram por um parceiro, esperam sentir faíscas, eletricidade, emoção, mas Deus responde com algo muito mais profundo. Responde com uma convicção interna, que não depende do momento nem das circunstâncias. É como se a alma sussurrasse: aqui é. E isso, embora pareça pequeno, é o maior que você pode sentir àqueles que tomaram decisões emocionais e acabaram envolvidos em relacionamentos cheios de caos, de ciúmes, de desgaste espiritual, mas quando se espera em Deus e se reconhece essa paz que Ele dá, então se entende que não é necessário correr atrás do amor. O amor verdadeiro caminha contigo, não te atropela, não te empurra, te acompanha. Em Romanos 15:13, Paulo ora dizendo que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz. Ao crer, este trecho conecta 3 elementos fundamentais: esperança, gozo e paz.
E todos surgem de uma fé genuína quando você acredita que Deus tem uma pessoa especial para você e decide esperar nele. Então, pode experimentar essa paz, mesmo antes de que o relacionamento comece, e quando finalmente chega tudo dentro de você, confirma que é o tempo, o lugar e a pessoa. Um sinal-chave de que Deus está em um relacionamento é que você não precisa forçar o amor, não. Precisa insistir, perseguir. Convencer quando Deus apresenta sua alma gêmea, não há luta por reter, mas liberdade para crescer. Não há medo de perder, mas segurança de ter encontrado. É uma dinâmica que não consome, mas edifica a paz. Também se torna o filtro que separa o verdadeiro do falso. Às vezes as palavras podem ser doces, as promessas atraentes, as emoções intensas. Mas se a alma não descansa, se há confusão persistente, se há desassossego depois de orar, então essa não é a pessoa que Deus enviou. Porque quando ele fala, sua voz traz descanso, como diz Isaías 30:15. Em descanso e em repouso, sereis salvos em quietude e em confiança. Estará a vossa força ao longo dos anos. Conheci muitas pessoas que, ao olhar para trás, reconhecem que a maior confirmação de que estavam com a pessoa certa foi essa paz que sentiam quando estavam juntos. Não precisavam entender tudo, não tinham todas as respostas, mas sabiam que Deus estava ali. E isso lhes deu a força para avançar, para se comprometer, para edificar um relacionamento centrado no céu. Então, se hoje você está buscando sinais, se está orando por sua alma gêmea, se está esperando uma confirmação, comece por ouvir o silêncio de sua alma. A paz, a descanso, seu espírito se acalma quando pensa nessa pessoa. Se a resposta é sim, então talvez você não precise de mais provas, porque quando Deus apresenta a pessoa certa, não o faz com barulho, o faz com paz, e essa paz será a base de tudo o mais. A emoção pode se desvanecer, a atração pode flutuar, mas a paz de Deus, quando é real, permanece, porque não é sua, é dele. E quando Deus a coloca em seu coração, é porque está lhe mostrando algo eterno. Quando Deus decide unir duas vidas, não o faz movido pelo acaso, nem pelos desejos passageiros do coração humano. Ele age a partir de um desígnio eterno, guiado por um propósito que transcende o emocional, o romântico e o cultural. Sua intenção nunca foi apenas que o homem e a mulher se acompanhem, mas que se unam para refletir sua glória, estender seu reino e cumprir juntos. Uma missão que ele escreveu muito antes de se encontrarem. É nesta realidade espiritual onde começa a se revelar um dos sinais mais contundentes de que você está diante de sua alma gêmea. Seus propósitos se alinham com os seus porque foram escritos pela mesma mão divina, desde o princípio da criação. O matrimônio foi desenhado não como um arranjo humano, mas como uma instituição com um encargo sagrado. Em Gênesis 2:18, o Senhor diz: não é bom que o homem esteja, só farei uma ajudadora idônea para ele. A expressão ajudadora idônea não significa subordinação nem dependência, mas complementaridade. É a ideia de alguém que não apenas acompanha, mas que potencializa, impulsiona e edifica alguém que foi formado para encaixar com o que o outro carrega. Como chamado isso, revela que Deus não une pessoas ao acaso. Ele une destinos, visões, atribuições. Quando você está diante de sua alma gêmea, não apenas encontra amor, encontra direção. Um casal alinhado em propósito não apenas se ama, se constrói mutuamente para o cumprimento da vontade de Deus. Seus dons se complementam, suas cargas se equilibram, suas fraquezas são sustentadas pela força do outro. Essa harmonia não é algo que se improvisa, é o fruto de uma escolha divina. Por isso, quando chega essa pessoa, não basta sentir atração ou admiração. O verdadeiro sinal está em como seus caminhos, ao se unirem, criam um trajeto mais claro,
mais forte, mais focado para o que Deus preparou desde antes da fundação do mundo. Em Amós 3:3, se coloca uma pergunta retórica que encerra um princípio profundo. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. O acordo do qual fala a Escritura não é superficial. Não se trata simplesmente de pensar igual ou compartilhar gostos. É um acordo de missão, de chamado de visão de vida. É a capacidade de caminhar na mesma direção espiritual, de olhar para o mesmo Deus e de obedecer com o mesmo compromisso quando sua vida se encontra com a da pessoa que Deus preparou para você. Seus passos não se estorvam, se fortalecem. A Bíblia nos mostra exemplos de uniões onde o propósito de Deus era o centro da relação. Um deles é o de Priscila e Áquila. Em Atos 18, nos é apresentada esta dupla, que não só era um casal, mas uma equipe ministerial. Ambos foram colaboradores próximos do apóstolo Paulo e se destacaram por sua obra de ensino e formação de novos crentes. Em Romanos 16:3-4, Paulo diz deles: saudai a Priscila e a Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, que expuseram sua vida por mim, aos quais não só eu dou graças, mas também todas as igrejas. Dos gentios, sua união não foi apenas afetiva, foi estratégica no plano de Deus. Juntos, edificaram igrejas, formaram discípulos, e sua casa se tornou um centro de expansão do Evangelho. Quando Deus apresenta sua alma gêmea, há uma sincronia espiritual que se manifesta no prático. As decisões que antes eram confusas ficam mais claras. As prioridades se ordenam, as distrações perdem força. Ambos entendem que foram chamados não apenas a se amarem, mas a servirem juntos. E esse entendimento não nasce de uma conversa, mas de uma convicção semeada pelo Espírito. Um dos maiores erros que se pode cometer é unir a vida a alguém cuja direção espiritual é distinta. Em 2 Coríntios 6:14, Paulo adverte com firmeza: não vos unais em jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão a luz com as trevas. Embora o contexto imediato fale da fé, o princípio se estende a toda forma de visão divergente que impeça de caminhar juntos para o de Deus. Um relacionamento sem propósito compartilhado acaba sendo um peso. Mas um relacionamento em que ambos estão alinhados ao plano divino se converte em uma plataforma de lançamento para o cumprimento do destino eterno. Jesus mesmo nos ensinou que a unidade tem um poder sobrenatural quando está baseada na verdade. Em João 17:21, em sua oração ao Pai, declara que todos sejam um como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade que convence o mundo não é a uniformidade externa, mas a fusão de propósitos que glorificam ao Pai. Quando duas pessoas se unem nesse tipo de unidade, suas vidas se tornam testemunho, não pelo que dizem, mas pelo que representam. O propósito também atua como um filtro espiritual. Nem toda pessoa que cruza seu caminho está alinhada ao seu chamado. Nem todos que te amam estão capacitados para caminhar contigo na direção que Deus marcou. Por isso, é vital discernir se o amor que você sente está sustentado por um propósito comum. Se não está, se enfraquecerá no caminho. Mas se está, não importa quão difícil seja a jornada, ambos permanecerão firmes porque sabem que estão caminhando com propósito, não apenas por emoção. Em Efésios 2:10, lemos: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Esta verdade se aplica também aos relacionamentos. Não só você foi criado com um propósito, também a pessoa que Deus preparou para você o foi. E esse desígnio se entrelaça, se corresponde, se ativa quando ambos estão dispostos a se submeter à vontade do Criador. Não se trata de buscar alguém que encaixe em seus planos,
mas de descobrir com quem seus planos encaixam nos de Deus. Um relacionamento com propósito não significa que tudo será fácil, mas sim que tudo terá sentido. As dificuldades não se tornarão obstáculos para fugir, mas oportunidades para crescer. As diferenças não serão de divisão, mas áreas para polir o caráter e aprofundar o compromisso. Porque quando ambos entendem que foram chamados juntos, então entendem que não estão construindo apenas uma história de amor, mas uma missão de vida. O livro de Ruth nos oferece uma imagem poderosa deste princípio. Quando Ruth decide ficar com Noemi, não está apenas escolhendo acompanhá-la, como Nora está abraçando o destino que Deus tem para ela. Em Ruth 1:16, declara: "Teu povo será meu povo e teu Deus, meu Deus." Essa decisão a conduz ao encontro com Boaz e essa união se torna parte da genealogia do Messias. Sua decisão não foi apenas emocional, foi espiritual. Foi um ato de alinhamento com o propósito eterno de Deus. E quando duas pessoas caminham com esse tipo de determinação espiritual, sua união tem repercussões que transcendem gerações. Deus não apenas une almas, une legados. Quando ele apresenta sua alma gêmea, está colocando em suas mãos uma parte de sua herança espiritual para ser multiplicada. Cada dom, cada visão, cada palavra profética encontra um eco no outro, não para competir, mas para se completar. Não para sobressair individualmente, mas para brilhar juntos na atribuição divina que receberam. Um sinal de que Deus está no centro de um relacionamento é que ambos começam a ver mais claro seu chamado pessoal e coletivo. O amor que sentem os empurra à obediência, os desafia a crescer, os impulsiona a servir. Não se conformam com a comodidade de estarem juntos, anseiam ser úteis para o reino. E essa fome espiritual compartilhada é uma das confirmações mais claras de que não estão caminhando sozinhos, mas que Deus está entre eles, guiando cada passo. Quando Paulo escreve aos Colossenses, expressa uma oração que revela o desejo do coração de Deus para seus filhos, para que andeis como é digno do Senhor, agradando-lhe em tudo, levando fruto em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. Esta é também a meta de um casal unido por propósito: caminhar de maneira digna, dar fruto em conjunto, crescer no conhecimento de Deus como um só. Se Deus atribuiu uma obra às suas mãos, também atribuiu a alguém que caminhará contigo nela. E essa pessoa não será um estorvo, nem uma distração, nem uma fonte de divisão. Será uma extensão de sua vontade, um reflexo de seu amor. Um companheiro de chamado que entende que o amor não é o destino, mas o veículo para cumprir o destino. Quando chegar essa pessoa, você saberá não apenas porque a amará, mas porque seu espírito se erguerá com uma força renovada, porque sua visão se esclarecerá, porque seus passos deixarão de ser incertos, porque ao olhar juntos na mesma direção, saberão que foram colocados neste mundo para algo maior que vocês mesmos. O amor verdadeiro não desvia, direciona, não apaga a chama do propósito, aviva, não absorve a identidade do outro, honra e fortalece. Esse é o tipo de relacionamento que Deus deseja para você, uma união onde amor e propósito não competem, mas caminham juntos, guiados pela mão daquele que os criou, a ambos com o mesmo destino em mente. Quando um relacionamento nasce do coração de Deus, não se distingue apenas pela paz que gera, nem pelo propósito que revela, mas pelos frutos que produz o amor que vem do alto. Não fica em palavras nem em promessas idealizadas. Se manifesta em mudanças concretas, em decisões firmes, em evidências tangíveis de que o Espírito Santo está agindo. Jesus foi claro ao estabelecer este princípio em Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis, e esse critério
Se aplica com maior força quando se trata de discernir se um relacionamento tem origem divina ou se apenas responde a desejos humanos disfarçados de espiritualidade. Os frutos não são uma aparência superficial de religiosidade, são a expressão real do caráter transformado pelo amor de Deus quando duas pessoas se unem sob sua direção. O primeiro resultado é um crescimento pessoal, que não pode ser negado. Começam a aparecer evidências claras de uma vida mais alinhada com a palavra, de uma busca mais profunda pela santidade, de um desejo renovado de obedecer a Deus. Com integridade, as conversas já não giram em torno do superficial, mas se elevam para o eterno. A prioridade deixa de ser o prazer imediato para se tornar a vontade do Pai. Esta mudança de enfoque não é imposta, mas semeada pelo Espírito. A carta aos Gálatas nos oferece uma descrição precisa do que significa dar fruto espiritual. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Quando um relacionamento está sendo dirigido por Deus, esses frutos começam a florescer de maneira natural. O amor não se torna obsessão. Mas entrega madura à alegria não depende das circunstâncias, mas permanece mesmo em meio aos desafios. A paciência se fortalece nas diferenças. A bondade se expressa nos gestos cotidianos. Não há necessidade de forçar a harmonia, porque o Espírito atua de dentro. O vínculo espiritual não se limita a experiências emocionais. Tem como resultado uma transformação visível, não apenas no âmbito pessoal, mas também no entorno. Um casal guiado por Deus impacta aqueles ao seu redor. Se tornam um reflexo do que significa amar com propósito, servir com humildade, caminhar em verdade. O fruto não fica dentro, se expande, se torna evidente no respeito mútuo, na capacidade de pedir perdão, na disposição de edificar o outro, sem buscar reconhecimento. Esse tipo de relacionamento edifica não apenas a quem o vive, mas também a quem o observa. A Escritura nos mostra que toda conexão que vem de Deus está destinada a dar fruto. Em João 15, 5. Jesus declara: o que permanece em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Este princípio é determinante para compreender se um relacionamento está fundamentado no espiritual ou no emocional. Se não há fruto, se não há avanço, se não há transformação, então não há permanência nele. Mas quando Cristo é o centro, o relacionamento se torna uma terra fértil, onde germina o que é eterno. Um sinal claro de um vínculo genuinamente espiritual é que ambas as pessoas se desafiam a crescer em sua relação com Deus. A comunhão se fortalece, a oração se torna parte do dia a dia, a obediência deixa de ser um peso para se tornar uma alegria compartilhada. E esse crescimento não é teórico nem superficial. Se reflete em decisões concretas, em hábitos renovados, na maneira como enfrentam as dificuldades onde antes havia orgulho. Agora há humildade onde antes havia impulsividade. Agora há domínio próprio. Este é o fruto que fala por si mesmo em um relacionamento alinhado ao coração de Deus. O fruto também se manifesta na forma como se protegem mutuamente do pecado. Não há justificativa para atitudes que desonram a santidade, não há tolerância ao duplo ânimo. Ambos entendem que estão chamados a ser guardiões espirituais do outro, responsáveis diante do Senhor por seu caminhar. Não há lugar para jogos emocionais, nem para relacionamentos pela metade. O compromisso é total, não porque a religião impõe, mas porque o amor que nasce de Deus leva à obediência. Provérbios 27, 17 declara: ferro com ferro se aguça, e assim o homem aguça o rosto de seu amigo.
Este princípio também se aplica às relações de casal. Quando Deus une, o faz com a intenção de polir, de aperfeiçoar, de afinar o caráter para refletir a imagem de Cristo. Não se trata de eliminar as diferenças, mas de permitir que, através delas, o Espírito trabalhe mais. Profundamente, a correção se recebe com humildade, a exortação se oferece com amor, a confrontação se torna uma oportunidade para crescer, não um motivo de divisão. O fruto espiritual é também evidência de que o relacionamento está sob o governo do Espírito, não das emoções, em tempos de prova. Quando tudo parece abalar, o que permanece é o que foi semeado por Deus. É nessas temporadas onde o fruto se revela com maior força, quando não há lugar para as aparências, quando as palavras já não são suficientes. O que resta é o resultado do que foi construído no invisível. O fruto não é o que se promete, é o que permanece. Um relacionamento guiado pelo Espírito produz fruto em abundância, porque está conectado à fonte correta. Não depende do esforço humano, mas da obediência constante à direção divina. E esse fruto não apenas edifica o casal, mas glorifica a Deus, porque toda relação que ele aprova tem como objetivo final refletir sua natureza. Não existe amor verdadeiro se não leva a uma maior santidade, não existe conexão divina se não produz maior obediência. Não existe alma gêmea enviada por Deus se não há fruto espiritual que o respalde. Quando Deus quer falar, o faz, e quando deseja confirmar que uma pessoa foi colocada em seu caminho por sua vontade, não guarda silêncio. Sua voz nem sempre chega como um trovão do céu, nem como uma visão extraordinária, mas sua direção é clara, pontual e deliberada. Deus confirma o que aprova, e quando você está diante do limiar de uma união que Ele mesmo estabeleceu, se encarrega de mostrar sinais precisos, inequívocos, que dissipam a dúvida e fortalecem a fé. Ele conhece os tempos, as circunstâncias e os pensamentos mais profundos do coração. Sabe quando intervir, sabe quando falar e sabe exatamente como fazê-lo para que não lhe reste nenhuma dúvida em sua fidelidade. Deus não entrega um chamado sem direção, nem uma promessa sem guia, quando se trata de um relacionamento que ele desenhou. Desde a eternidade, sua intervenção aparece como luz em meio à incerteza, como uma lâmpada que ilumina o caminho, que ainda não se vê por completo, mas que começa a tomar forma na medida em que a fé responde à sua voz. Em Jeremias 33:3, o Senhor diz: "Clama a mim, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces." Esta promessa não é uma simples declaração devocional, é uma declaração de acesso, um convite ao entendimento, uma ponte entre o desconhecido e o revelado. Quando você busca sua confirmação, ele responde às confirmações divinas. Não obedecem à lógica humana, não se regem por métodos previsíveis. Muitas vezes chegam de formas inesperadas, precisas e profundamente pessoais. Às vezes aparecem na repetição de uma palavra, outras em um versículo que se repete em diferentes contextos. Às vezes se manifestam em uma oração que parece responder exatamente ao que você carrega no coração. Não é coincidência, é intervenção. É Deus falando a linguagem da alma, deixando pistas invisíveis que só o Espírito pode decifrar, porque suas formas nem sempre são espetaculares, mas sim consistentes. Sua voz pode não ser audível, mas é certeira, e quando ele quer que você saiba que essa pessoa foi enviada por sua mão, sua mensagem chega com precisão cirúrgica, cortando toda a confusão e trazendo discernimento. Em 1 Coríntios 14:33, se afirma: Deus não é Deus de confusão, mas de paz, se há desordem. Se há caos persistente, se há confusão permanente, então a confirmação ainda não chegou. Mas quando é Ele quem fala mesmo, o que antes parecia difícil de entender se torna claro. A mente se acalma, o coração se estabiliza, a certeza se instala. Não porque você tem todas as respostas, mas porque sabe que Ele falou com você. Deus confirma sua vontade, porque também sabe o quão frágeis somos.
Sabe que a emoção pode confundir, que a insegurança pode paralisar e que o inimigo sempre tentará semear dúvida justamente nos momentos mais decisivos, mas também sabe como selar sua mensagem de tal forma que nenhuma voz contrária tenha força para desviar você. Suas confirmações não estão desenhadas para entreter sua curiosidade, mas para fortalecer sua obediência. Ele não fala para que você analise, fala para que você avance. Em Isaías 30, 21. Encontramos uma imagem profunda de como se manifesta essa direção. Então, teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra que diga: este é o caminho, andai por ele, e não vos desvieis para a direita nem para a da esquerda. A direção de Deus não se manifesta só no começo do caminho. Também chega no momento em que você está prestes a se desviar. Por isso, suas confirmações são oportunas. Chegam quando mais você precisa, quando está prestes a parar por medo ou avançar por impulso. É nesse momento que sua voz ressoa com clareza. A forma como Deus confirma sua vontade tem o poder de mudar. A postura do coração transforma a dúvida em fé, o medo em confiança, a resistência. Mas para receber essa confirmação é necessário estar disposto a ouvir. Deus não fala em meio ao ruído da impaciência nem da autossuficiência. Fala na quietude, no silêncio. Buscado na oração genuína, fala quando há espaço para sua voz, quando a alma se dispõe a ouvir. Então, o invisível se torna evidente em Provérbios 3, 5, 6. O sábio escreve: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes em teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer a Deus no caminho não é só invocá-lo, é submeter-lhe às decisões, pedir-lhe direção antes de agir, esperar sua confirmação antes de comprometer o coração. Quando Deus confirma, o faz em seus termos, não nos nossos. Não se move por desespero nem por pressões emocionais. Se move por verdade, por propósito, por fidelidade a seu plano eterno e seu tempo. Embora diferente do nosso, é perfeito. Não se trata de buscar confirmações em cada sinal externo ou em cada circunstância emocional. Se trata de aprender a discernir a voz de Deus no profundo. Em Hebreus 5,14. Se afirma que o alimento sólido é para os que atingiram maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. A maturidade espiritual se mede pela capacidade de reconhecer o que vem de Deus. E quando Ele está apresentando sua alma gêmea, também te treina para que você não dependa do superficial, mas da convicção que nasce de seu espírito. A palavra de Deus é a maior confirmação que um crente pode ter, porque tudo o que vem dele está em harmonia com sua palavra. Nenhuma confirmação autêntica contradiz o que foi revelado nas Escrituras. Se o que você sente, o que vê ou o que ouve não está aliado à verdade eterna de Deus, então não é sua voz, porque Deus não se contradiz. Sua vontade é coerente, seu caráter é firme, sua palavra é imutável na busca de afirmações. É comum que o coração se incline para o que deseja, mas Deus não confirma desejos egoístas, confirma decisões alinhadas com sua vontade. Ele não respalda relacionamentos baseados em desobediência, não aprova uniões que comprometem a santidade. Sua confirmação não é uma permissão para agir segundo a carne, mas um respaldo para avançar segundo o Espírito. Por isso, quando ele confirma, também corrige e ajusta, purifica as intenções. Sua voz guia, mas também santifica a voz de Deus. Não chega para validar emoções, chega para estabelecer direção. Sua confirmação, nem sempre, vem acompanhada de alívio imediato, às vezes produz um sacudimento interior, às vezes te chama a deixar algo para trás, a soltar uma expectativa, a redefinir o que você acreditava ser correto. Porque sua vontade não é moldada por nossas preferências, é
Nossa vida que deve se alinhar ao seu propósito e quando você está disposto a se render completamente. Então, sua confirmação se torna clara, como a água forte, como o fogo doce, como o mel. Uma confirmação divina. Tem um efeito profundo, produz paz, reforça a fé e cria uma convicção que resiste à prova do tempo. Quando Deus fala, sua palavra não precisa de defesa. Permanece e sustenta-se sozinha, se torna âncora para a alma em meio à tempestade, e quando essa palavra aponta uma relação como parte de seu plano, nada pode deter o que ele declarou em Apocalipse 3:7, se descreve a Cristo como o que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre. Esta é uma revelação poderosa sobre como Deus confirma o que ele abre. Ninguém pode impedir o que ele fecha, ninguém pode forçar sua vontade. E seus sinais não deixam espaço para a manipulação humana. Quando ele apresenta sua alma gêmea, também prepara o contexto, alinha os tempos e estabelece a ordem necessária para que seu propósito se cumpra. A quem espere confirmações, para justificar um desejo. Mas quem espera de verdade, espera para obedecer, porque a verdadeira fé não se impacienta, não exige, não manipula, espera com os ouvidos abertos e o coração disposto. E é nessa disposição onde a voz de Deus se manifesta com maior clareza, não como um eco de nossos pensamentos, mas como uma palavra que rompe esquemas e estabelece direção. Deus confirma o que ele ordenou desde a eternidade, e quando te revela a pessoa que destinou para caminhar contigo, sua voz não só marca o início de um relacionamento, marca o começo de uma atribuição, porque a confirmação não é um ponto final. É uma porta que se abre para um caminho de obediência, de fé, de serviço. E quem recebeu essa palavra não pode voltar atrás, porque já viu, já ouviu e já entendeu que o que está diante de seus olhos não é o produto do acaso, mas o resultado de uma vontade perfeita. Quando Deus une duas pessoas, não lhes promete uma vida sem provas, mas sim lhes dá graça suficiente para atravessá-las. Não há propósito, sem oposição, nem chamado, sem desafio. O caminho que ele traça para os seus está cheio de formação. E muitas vezes essa formação ocorre em meio ao fogo. O amor que vem de Deus não é frágil nem idealista, é perseverante, é provado, é amadurecido em meio à tempestade. E essa é uma das sinalizações mais firmes de que você está caminhando junto à sua alma gêmea. As provas não dividem, purificam, não apagam o vínculo, o aprofundam, não enfraquecem a fé, a fazem crescer. A dor não é alheia ao plano de Deus. Nas Escrituras, cada relacionamento que teve um impacto eterno passou por processos de quebrantamento. Não se tratava apenas de compatibilidade nem de afinidade emocional, mas de disposição a ser moldados pelo Criador. Uma união que foi desenhada por Ele, não se desintegra diante da adversidade, muito pelo contrário. Encontra nela uma plataforma para revelar sua fidelidade, seu poder, sua verdade. O sofrimento, quando é compartilhado sob o amparo divino, se transforma na ferramenta que afiança o compromisso e revela a solidez da rocha sobre a qual se edificou a relação. Em Romanos 5:3-4, o apóstolo Paulo declara: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência prova, e a prova esperança. Este processo é também aplicável à dinâmica de uma relação guiada por Deus. A tribulação compartilhada produz uma paciência que só o Espírito pode dar. Essa paciência, por sua vez, purifica as motivações, consolida a entrega e desenvolve uma esperança que não se baseia no visível, mas na certeza de que Deus está agindo por trás de cada dificuldade. Quando duas pessoas caminham juntas, sob a direção divina, as feridas não se tornam desculpas para fugir, mas oportunidades para depender mais profundamente dele. Um casal unido por Deus não busca evitar o conflito a todo custo,
mas aprende a enfrentá-lo com humildade, sabedoria e oração. As diferenças, longe de se tornarem barreiras intransponíveis, se tornam ferramentas de crescimento, porque o amor maduro não nega a realidade da dor, mas se recusa a se deixar governar por ela. O amor que foi instruído pelo céu sabe que o compromisso verdadeiro não se prova na comodidade, mas na resistência. Em Eclesiastes 4, 9 e 10, lemos melhores. São dois que um, porque tem melhor recompensa por seu trabalho. Porque, se caírem um, levantará seu companheiro. Esta verdade se manifesta com especial força em meio aos vales. A pessoa que Deus colocou ao seu lado não se afasta quando o caminho se escurece. É nesses momentos onde sua presença adquire um valor eterno, onde suas palavras sustentam, onde sua fé te cobre, onde sua oração intercede por você quando você mesmo já não tem forças para levantar a voz. Esse tipo de apoio não se constrói com palavras bonitas, mas com raízes profundas, nutridas pela obediência mútua ao propósito de Deus. Os processos de quebrantamento revelam o que em tempos de calma se oculta. As provas funcionam como o cadinho do ourives, onde o ouro do caráter é separado das impurezas do ego, a autossuficiência e o orgulho em Malaquias 3.3. Se fala de Deus como o que se sentará para afinar e purificar a prata. E essa figura também se aplica às relações que ele mesmo forja em seu desígnio. O amor não é um fim em si mesmo, mas um meio para conformar seus filhos à imagem de Cristo. E essa transformação se acelera quando duas pessoas estão dispostas a ser aperfeiçoadas em conjunto em meio às provas sob o fogo do Espírito. A maturidade de uma união não se mede pelo tempo, mas pela profundidade do crescimento espiritual que se produziu em meio às temporadas difíceis, porque é aí onde as máscaras caem, onde as emoções são despojadas de todo disfarce, onde a verdade do coração se torna evidente, quando Deus uniu a prova, não destrói, mas edifica com maior solidez a comunhão. Se fortalece a intimidade se aprofunda, e o foco no propósito se torna mais claro. A fé compartilhada em meio à adversidade produz frutos que não podem brotar em nenhum outro terreno. Em 2 Coríntios 4:17, Paulo afirma: porque esta leve tribulação momentânea produz em nós um peso eterno de glória cada vez mais excelente. Esta declaração revela que toda prova tem um propósito eterno. Mesmo dentro dos relacionamentos, não é uma interrupção do plano de Deus, mas parte dele. A glória não chega sem formação. E o peso dessa glória só pode ser sustentado por quem aprendeu a ser fiel no processo. O sofrimento revela a natureza do vínculo. Quando tudo o mais é abalado, o que permanece demonstra se foi edificado sobre a rocha ou sobre a areia. Em Mateus 7:25, Jesus ensina que desceu a chuva, e vieram os rios, e sopraram os ventos, e bateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Esta rocha não é a compatibilidade emocional, nem a atração física, nem a estabilidade financeira. É a obediência à palavra. E quando um relacionamento foi fundado sobre essa base, nada pode movê-lo. Os ventos podem soprar, mas não o derrubam. As águas podem bater, mas não o arrastam. A resistência ao quebrantamento revela idolatria. Muitos amam enquanto tudo é favorável. Mas, quando as circunstâncias se tornam incertas, seu compromisso se desvanece. Essa atitude revela que não era Deus quem sustentava a relação, mas o benefício que se obtinha dela. Mas, quando o amor está ancorado no Espírito, permanece mesmo quando não há. Certezas permanece, quando o único visível é o deserto. Permanece quando se renunciou a toda segurança humana. Essa é a classe de amor que não pode ser imitado, porque sua origem é divino. A dor pode ser a oficina onde o Espírito forja um vínculo indestrutível
pode ser o lugar onde nasce a verdadeira compaixão, onde a graça se multiplica, onde a dependência mútua se torna um reflexo da interdependência que Deus desenhou. O sofrimento compartilhado produz uma conexão que não se baseia em emoções voláteis, mas em uma história escrita com lágrimas. Oração e entrega em Filipenses 1:29. Paulo escreve: porque a vós vos foi concedido por amor de Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Esta afirmação nos lembra que o padecimento é parte do privilégio de caminhar com Deus. E se isso é verdade na vida individual, também o é na vida de casal. Quando ele une, também permite que as provas moldem essa união, não para destruí-la, mas para torná-la eterna. Deus não protege do fogo, mas sim purifica. Nele, e as relações que ele estabelece não estão isentas dessa realidade. O compromisso verdadeiro não é uma emoção, é uma decisão mantida em fé, e essa fé cresce na medida que o terreno se torna mais difícil. Não se trata de resistir por obstinação, mas de perseverar com propósito, porque cada obstáculo superado juntos é uma pedra a mais no altar que ambos estão edificando para o Senhor. Quando duas pessoas se sustentam em meio à dificuldade sem deixar de olhar para o céu, estão testificando da fidelidade de Deus, não com palavras, mas com uma vida que foi preservada por seu cuidado. E esse testemunho tem um impacto que transcende a relação em si. Se torna um modelo, uma esperança viva. Um lembrete de que o que Deus une não se desfaz com o vento. A prova é o cenário onde o amor se depura, o lugar onde se separa o superficial do eterno. O forno onde se funde a carne para dar lugar ao espírito. E quando duas pessoas atravessam esse processo sem se soltarem, então começam a experimentar uma dimensão do amor que não se pode explicar com palavras. É um amor que foi selado pelo sofrimento e glorificado pela obediência. Quando você está diante de sua alma gêmea, um dos sinais mais poderosos será a maneira como ambos se levantam em meio à tormenta. Como oram quando não há forças. Como se cobrem quando a carga pesa. Como esperam quando tudo parece parado. Essa constância na adversidade não é humana. É uma evidência clara de que Deus está no meio, porque só Ele pode produzir uma unidade tão forte que nem a dor pode quebrar. Há conexões que vão além do humano. Há vínculos que, embora não sigam os padrões convencionais, revelam uma harmonia que não se pode forçar, nem fabricar. Quando Deus une duas almas, o faz em um nível que transcende o físico, o emocional e o racional. Não se trata simplesmente de compartilhar valores, metas ou interesses. Se trata de uma sintonia espiritual que vem do alto de uma compatibilidade semeada no eterno e não no circunstancial. Essa é a sinalização mais profunda, a mais silenciosa, mas também a mais contundente quando você está com a pessoa que Deus escolheu para a sua vida. O Espírito sabe, antes que a razão compreenda, esta conexão não pode ser explicada com argumentos naturais. É uma paz interior que não depende das palavras. É uma clareza que chega sem necessidade de analisar tudo. É como se a alma reconhecesse o outro sem jamais tê-lo visto antes. Essa comunhão que se manifesta não é fruto da emoção nem do desejo, mas do Espírito que testifica no profundo que algo foi estabelecido desde antes da fundação do mundo. Em Romanos 8,16 se declara: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Este princípio também se revela no encontro com aquela pessoa destinada por Deus. O Espírito dá testemunho, fala ao coração, confirma por dentro que essa conexão tem uma raiz celestial. Quando Deus une duas vidas, também entrelaça suas histórias espirituais. Não se trata só de caminhar juntos, mas de levar no profundo do coração uma mesma visão, uma mesma fome de Deus, uma mesma sensibilidade à sua voz. A verdadeira alma gêmea não é quem simplesmente te acompanha,
Mas quem compartilha contigo uma frequência espiritual que só o céu pode estabelecer, essa sintonia não se alcança com esforço humano, nem se pode fabricar através do tempo. É uma obra do Espírito, uma revelação divina que se desdobra quando dois corações foram formados para caminhar como um só sob o governo do Senhor. Em 1 Samuel 18:1, se descreve como a alma de Jonatas se apegou à alma de Davi e o amou como a si mesmo, embora não se tratasse de uma relação matrimonial. Este trecho revela o poder de uma conexão de alma estabelecida por Deus, uma união que vai além dos vínculos naturais, uma conexão onde as almas se entrelaçam por algo maior que elas mesmas. Assim ocorre também quando Deus apresenta a pessoa que designou para compartilhar o chamado à missão e o amor conforme a seu propósito. É uma unidade que não depende da química externa, mas da compatibilidade espiritual que Ele desenhou desde a eternidade. Essa conexão não é irracional, mas também não é puramente lógica. Deus não nos pede que desconectemos nossa razão, mas que aprendamos a discernir com o Espírito, porque há coisas que o intelecto não pode captar, mas que o Espírito reconhece com certeza. Em 1 Coríntios 2,14. Se ensina que o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. Uma união espiritual não se pode medir com padrões humanos, não pode ser reduzida a fórmulas sociais, nem condicionada por expectativas culturais. É uma obra profunda, que só pode ser compreendida desde a fé. A alma gêmea que Deus prepara não só te entende, mas te discerne, não só te escuta, mas te percebe. É uma conexão onde o não dito se entende, onde a oração se compartilha sem palavras, onde o espírito de um fortalece o outro, sem ter que explicar. Não há confusão, não há máscaras, não há necessidade de aparentar, porque onde há verdade, há liberdade, e onde há liberdade, há profundidade em 2 Coríntios 3,17 se afirma que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Essa liberdade é um dos sinais mais visíveis de uma conexão espiritual real. Liberdade para ser, para crescer, para curar, para amar. Sem condições, um relacionamento que transcende o lógico. Não é místico nem abstrato. É concreto, mas com raízes invisíveis, dá fruto no tangível, mas está sustentado pelo eterno. Não depende do desempenho humano, mas da comunhão constante com Deus. Quando Ele une a alma, descansa porque encontrou seu reflexo, encontrou aquele ou aquela cuja essência foi formada para encaixar, não nas aparências externas, mas nos propósitos mais profundos. Não é uma união que se acomoda ao molde do mundo, mas que responde ao desígnio do céu. Em Efésios 5:31-32, Paulo cita o Gênesis e declara: por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne grande. É este mistério. Mas eu digo isto a respeito de Cristo e da Igreja. Aqui se revela que a união entre um homem e uma mulher, quando é guiada por Deus, reflete um mistério espiritual. Não é simplesmente uma aliança funcional. É uma manifestação do vínculo entre Cristo e seu povo. Isso eleva o relacionamento a uma dimensão espiritual profunda, onde não se trata só de compartilhar uma vida, mas de refletir uma realidade eterna. O inimigo pode imitar muitas coisas, mas não pode fabricar uma conexão espiritual autêntica. Pode disfarçar emoções, pode falsificar palavras, pode provocar ilusões, mas não pode produzir uma comunhão verdadeira entre dois espíritos que foram alinhados por Deus. Essa classe de união não pode ser falsificada, porque leva o selo do Criador, se distingue pela paz que produz, pela profundidade que estabelece e pela transformação que provoca. Não se limita a sentir, mas leva a viver em plenitude, um sinal claro de que você está diante dessa conexão divina. É que sua relação com Deus não se enfraquece, mas se intensifica. Não há competição pelo lugar que pertence ao Senhor. Não há distração do
chamado a comunhão, a impulso espiritual, a um crescimento mútuo que só pode ser explicado pela obra do Espírito. Essa classe de conexão não se desgasta com o tempo, porque não foi acesa pelo desejo humano, mas pela vontade de Deus. Quando a alma encontra sua contraparte desenhada pelo céu, não precisa de argumentos para se convencer, só precisa obedecer. Porque essa certeza que nasce do Espírito não exige provas. Descansa na fé, confia na direção divina, abraça o mistério, com humildade aceita que nem tudo pode ser entendido pela lógica, mas tudo pode ser vivido pela obediência. Deus continua conectando almas segundo seu propósito, continua alinhando caminhos que pareciam separados, continua revelando que o que o mundo chama de coincidência, ele chama de desígnio. E quando permite que duas vidas se unam com uma conexão que transcende o explicável, o faz para que sua glória se manifeste, para que o amor que nasce do céu encontre expressão na terra, para que seu plano eterno continue se desenvolvendo através daqueles que estão dispostos a crer. Além do visível em um mundo onde tantas relações começam por impulso e terminam em confusão, é vital voltar à origem, porque não se trata só de saber se alguém é sua alma gêmea, mas de estar você também preparado para ser. Quando Deus une duas vidas, não só está entregando uma promessa, está confiando uma responsabilidade. Não é uma história romântica a que se escreve, é uma aliança espiritual que reflete o caráter de Cristo e sua igreja. Por isso, antes de pedir sinais, a alma deve se alinhar ao desígnio divino. Não se trata de buscar desesperadamente a pessoa certa, mas de permitir que Deus te forme como a pessoa que Ele quer unir. A verdadeira preparação para receber o que vem de Deus não começa fora, mas dentro. Se manifesta na forma como você ama sua presença, em como você responde à sua correção, enquanto você valoriza seu chamado. Porque a pessoa que foi transformada pelo fogo do Espírito não precisa correr atrás do amor. Sabe que o amor que vem do céu chega no tempo exato, sem ruído, sem ansiedade, sem confusão. Deus não apresenta sua alma gêmea quando você está pronto segundo suas emoções, mas quando você está alinhado ao seu propósito, porque essa união não tem como fim te agradar, mas glorificá-lo. E quando ele vê que você pode sustentar com maturidade o que ele preparou com eternidade, então, colocará diante de você aquilo que suas orações talvez não sabiam como pedir, mas que sua vontade já havia determinado dar. Não busque sinais. Por fora, se seu coração ainda não está em paz, por dentro, não peça confirmações externas. Se sua comunhão com Deus ainda não é firme, a melhor maneira de reconhecer o que vem de Deus é conhecer sua voz, porque quem caminha com Ele diariamente não se deixa enganar por aparências, discerne, espera, obedece e confia. Talvez a pessoa que Deus tem para você ainda não se apresentou, ou talvez já esteja perto, mas Deus continua lapidando o momento. Enquanto isso, permaneça fiel, porque, quando essa união chegar, não só saberá que é dele, também saberá que valeu a pena esperar.